E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém, meus irmãos, boa noite, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler nesta noite para nossa meditação em São João, capítulo 14, versículo 20. São João 14, 20. Amém? Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em Tua presença, de estarmos de pé com esta mensagem, apesar de nossos fracassos, nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas continuamos aqui, Senhor, precisando da Tua ajuda, do Teu auxílio, do Teu perdão, daqueles que estão precisando de cura, que possam tomar posse da cura. Nós dependemos inteiramente do Senhor, para tudo. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Assim como o irmão Brana dependia do Senhor, assim como João dependeu do Senhor, essa esposa também está dependendo do Senhor. Tudo é o Senhor. Nos ajude, fale conosco mais um pouquinho. Dependemos inteiramente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentamos. Qual é o problema que tudo está bloqueado? A gente sabe que um profeta, ele nunca disse Jesus tem honra em sua própria pátria. O profeta nunca foi reconhecido pelos seus. A Bíblia mesmo diz que Jesus Cristo, quando ele veio para os seus não o receberam. Então, é muito difícil os de Deus receber. Geralmente, quando Deus foi falar para os seus discípulos, sempre ele estava em pequeno grupo. Ele nunca estava numa multidão quando ele queria falar, quando ele queria revelar, quando ele queria manifestar. E a gente vai ver aqui na igreja do irmão Brana, ele falando aqui neste parágrafo 20 da festa das trombetas, ele dizendo aqui, falando com os visitantes, e dizendo que tinha 95% das pessoas não eram de Jeffersonville, quando ele estava pregando essa mensagem aqui, festa das trombetas. E sempre foi assim. Você vai ver que, enquanto o irmão Brana estava
manifestando aquele ministério evangelístico, eram muitos que queriam ele nas suas igrejas. Por que eles queriam? Eles queriam porque ele tinha um dom especial que Deus deu para ele, que mais nenhum outro tinha. Se os demais aprenderam e tiveram, foi porque foi cópia. Eles copiaram, eles aprenderam. A primeira e segunda etapa, o irmão Brana explicou, mesmo o irmão Brana falando que não era para ele explicar. E ele foi, se enredou com os ministros, com as pessoas que o rodeavam, vendo aqueles prodígios, e ele foi ensinar como era, e as pessoas começaram a aprender, e começaram a fazer até mais coisas do que ele, né? A atrair mais o povo do que ele. Mas o enviado para aquele movimento ali era o irmão Brana, em sua primeira e segunda puxada. Agora, quando ele é vindicado como profeta, você vai ver que o irmão Brana, ele fez o papel de Malaquias 4, versos 5 e 6, né? E São Mateus 17, versículo 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando ele começou a pregar aquela mensagem, então já muitos já não andavam com ele, né? Muitos já não convidavam mais ele para estar em suas reuniões. Eu vou ler aqui esta parte que ele está falando da igreja, aí depois nós vamos ler essa parte que as pessoas, os ministros já impediu, os ministros já não convidavam ele para estar nas reuniões dele. Olha só, vamos ver aqui o verso 20. Estamos felizes em ver visitantes. É uma felicidade para um pastor ver visitantes na igreja, né? Assim como nosso saudoso pastor, ele ficava muito feliz quando as pessoas iam visitar, quando o povo ia do Pará, quando o povo ia de várias partes do Brasil, né, para ouvir a sua mensagem. Ele ficava muito feliz, como aqui irmão Brana está dizendo, estamos muito felizes em ver visitantes, pessoas de fora da cidade, né? Eram pessoas que eram de fora, não eram pessoas que eram ali de Jeffersonville que estavam ali, né? Quantos de fora da cidade há aqui? Irmão Brana pergunta, quantos de fora há? Você já pensou uma igreja do porte do Tabernáculo Brana Jeffersonville, do porte do pregador que era o irmão Brana, do porte um homem que tinha um poderio que Deus tinha dado a ele, uma mensagem tão poderosa. E olha só aqui, aí ele diz aqui, enquanto estamos olhando, 95%, assim, 98% da congregação, assim vocês veem, que não é de Jeffersonville. Já pensou? 98% da congregação, nesta noite, que estava ali para ouvir esta mensagem, a festa das trombetas, era 98% não era de Jeffersonville, era o povo de fora, era o povo que visitava o irmão Brana. Aí ele diz aqui, e o povo que vem é o povo que vem a Jeffersonville, é que faz. Nós estamos aqui pela graça de Deus, né? É o povo que vem a Jeffersonville, que vinha para ouvir, porque os dali era pouquinho. É como os de Franca, enchia a igreja, os de fora, mas numa quinta-feira era contado as pessoas. Por quê? Porque um profeta, ele nunca tem honra em sua pátria. Ele vai começar, as pessoas vão começar a valorizar a mensagem daquele profeta depois que passa. Aí depois que passa, eles querem valorizar, porque já passou. Como é que eles querem valorizar? Não é que eles creem na mensagem. Eles não creem na mensagem. Eles querem pegar aquela mensagem daquele homem e se intitular como fosse deles. Aí quando eles tomam a mensagem daquele homem, eles se intitulam como fosse deles, querendo tomar o lugar daquele homem e querer levar para frente aquela mensagem. Vocês viram aqui o título que eu dei a essa mensagem? Qual é o problema? Que tudo está bloqueado. Qual é o problema que tudo está bloqueado? Olha só
Isso daqui foi uma Umbrana conversando com Deus. Ele falou com Deus quando ele foi pregar essa mensagem, festa das trombetas. Qual é o problema? Que tudo está bloqueado. Irmão, olha a veracidade, olha a nossa alegria por nós termos um profeta, tanto João quanto Brana, para a gente crer. Se você não crê, é um perigo, porque um profeta, Deus, um profeta que é escriturístico, um profeta que ele é enviado de Deus, então Deus faz isso com ele. Ele prega a mensagem, ele não sabe o que ele pregou, ele passa a querer pregar aquela mensagem que ele já pregou e ele não sabe porque ele pregou por inspiração. Aí Deus, ele olha naquela situação e vê tudo bloqueado. Ele vê que não tem passagem, ele não tem inspiração para pregar aquilo que ele quer pregar. Mas por quê? Porque ele já pregou. Mas como ele é um profeta escriturístico, Deus vem a ele e esclarece a ele. Nós vamos ver aqui, Deus vem e esclarece a ele por que Deus estava bloqueando, por que Deus estava impedindo, por que Deus não estava deixando ele querer pregar uma mensagem como essa, sobre as trombetas, uma mensagem sobre as 7 trombetas. Por que Deus não estava deixando? Aí nós vamos ver aqui o impedimento que tem um profeta. Irmão, você sabe que Deus, lá em Deuteronômio, diz que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta semelhante a Moisés foi Jesus. Claro, esse profeta semelhante a Moisés foi Brana. Você compreende? Então Deus levantaria um profeta semelhante a ele. A esse você tinha que ouvir. Então, irmão, então nós somos graças, nós somos agraciados, nós somos agradecidos, nós temos gratidão neste ministério, porque nós não vamos além do que já está feito. Não adianta a gente querer pregar e levar essa mensagem de João e já está bloqueado. Deus já bloqueou, Deus já pregou. Você sabe o que é bloquear? Você vai ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, no parágrafo 11, o que estava acontecendo aqui. Parágrafo 11 da festa das trombetas. Eu tenho tentado retornar por 9 anos. Aonde? Na América do Sul, ou na África do Sul, ele fala. No parágrafo 10 ele esclarece, né? Ele agradece os irmãos que apoiaram, eles agradecem os irmãos que foram uma ajuda, mas agora ele estava tentando retornar, mas ele não conseguia. Eu tenho tentado retornar por 9 anos, mas por causa das organizações. Qual é o problema? O problema é as organizações. O problema são quando homens formam grupos, quando o homem toma os pensamentos de homens que não é o pensamento de Deus. Se o pensamento do irmão Brana, se ele tivesse apoiado em algum grupo, se ele tivesse apoiado em alguma organização, se ele tivesse apoiado em algum sistema de homem, Deus não pararia ele. Se ele não fosse vindicado um profeta, Deus não ia bloqueá-lo. Ia bloquear, mas ele não ia perceber que estava bloqueado, que ele não poderia mais ir à frente e continuar pregando aquela mensagem. Ele ia à frente. Mas só que Deus, ele é tão poderoso que ele vela com sua palavra, que ele não deixou o irmão Brana passar por cima daquilo que ele já tinha feito. Olha só, eu tenho tentado por 9 anos, mas por causa das organizações, e assim por diante, eles não me deixam retornar. Quem não deixava? As organizações. E assim por diante, ele fala, os ministros, eles não me deixam retornar. Assim eu lhe escrevi uma carta recentemente e disse: então que o sangue daquelas almas perdidas esteja sobre vocês e não sobre mim, porque eu creio que Deus tem desejado usar o meu ministério lá para aquelas pessoas faz algum tempo, e por causa das suas diferentes por causa das suas diferenças denominacionais.
Sabe qual é o problema? É a diferença denominacionais. Você sabe que aqueles homens, eles podem se reunir em grupo, eles podem conversar em grupo, eles podem fazer uma reunião de plenário, mas nunca eles vão sair satisfeitos. Sempre tem algum que tem algo a dizer mais do que o outro. Mas esse sistema profético, ele crê no profeta e na mensagem deste profeta, que é Deus, é o absoluto. É por isso que a mensagem, ela não vem a grupos, ela vem a uma só pessoa. Então vamos ver aqui, vamos continuar mais um pouquinho. Há diferenças denominacionais e eles não me deixaram retornar, mas tudo bem, que o Senhor cuide disso. O irmão Brana era bem educado, né? O irmão Brana, a gente tem que tomar este exemplo do irmão Brana. Vamos ver mais um pouquinho aqui, antes da gente entrar aqui, nós vamos ver aqui o 56, parágrafo 56, vamos ver aqui o que o irmão Brana fala neste parágrafo 56, olha só, da mesma mensagem. Porque ali havia mistério que ainda estavam ocultos, Apocalipse 10, irmão Brana falando, nós encontramos no final da mensagem do sétimo anjo, sempre é no final, né? Não foi em primeira e segunda etapa, não, foi no final. Ele passou pela primeira, ele passou pela segunda, e no final da mensagem dele, todos os mistérios. Aí sim, aí ele teve uma mensagem. Apocalipse 10, de 1 a 7, era a mensagem do sétimo anjo, para revelar esses mistérios que estavam ocultos. É igual o nosso saudoso pastor Osmar. Ele não veio profetizando no começo de sua mensagem, em primeira e segunda etapa, não. O pastor Osmar Branham teve a sua primeira, teve a sua segunda, e em 2000 teve sua terceira puxada. A terceira puxada era o ministério de Osmar Branham. Aquilo foi quando ele tomou o livrinho e pôde profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Aí continuando, Apocalipse 10, nós encontramos no final da mensagem do sétimo anjo, que sempre o mensageiro vem no final da era, né, meu irmão? Sempre o mensageiro vem no final. Foi no final da mensagem do sétimo anjo que a noiva veio, que João veio, né? Agora aqui está os mistérios que tinham estado ocultos, seriam revelados, Apocalipse 10, de 1 a 7. Observe, a razão é porque não tinha havido profeta durante esta era. Então, por que tinha que ser na voz de Apocalipse 10, 7? Na trombeta, a sua trombeta do Evangelho, porque não teve profetas, exceção de Paulo, não teve profeta durante as eras. Irineu não era um profeta, ele era um profeta no significado de dizer que um profeta é um pregador, mas ele não era este profeta revelador, não. Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, não era o profeta. Tinha que ser na sétima era, na voz do sétimo anjo. Aí continua aqui, profetas durante estas eras, né? Durante todas as eras, até o sexto anjo, eles não puderam revelar. Eles estavam sendo abertos os selos, mas eles estavam um pouco que confusos. Diz no terceiro selo, eles não sabiam o que era, mas precisava a voz, a trombeta do sétimo anjo para revelar todo o segredo de Deus. Então, Branham, ele era este mistério, ele foi este último mensageiro para revelar. Olha só, vou continuar. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma até que ele revele a seus profetas, seus servos, os profetas. E a palavra do Senhor em todas as eras sempre vem aos profetas. Você compreendeu? Nunca há um sistema, nunca há um grupo, há um profeta. Você sabe que
A palavra de Deus veio a João Batista, que estava no deserto. Não veio ao pai dele, não veio ao sacerdote, veio a João Batista. Agora você vai ver, a palavra de Deus veio a Brana. A palavra de Deus veio a Brana, que estava no deserto pentecostal. E você sabia que a palavra de Deus veio a João, a Osmar Brana, que estava no deserto de primeira e segunda etapa. Agora a palavra de Deus, você sabe por que a palavra de Deus veio a você? Você sabe por que você crê que João comeu o livrinho e profetizou outra vez? Você sabe por que você crê que o Cordeiro saiu do trono e que a intercessão acabou e que não há mais mediador? Você sabe por que você tem um reconhecimento deste mensageiro? É porque você é profeta. A noiva é profeta. Então não poderia vir a outro, tem que vir a noiva. Mas primeiro, como uma mulher não pode pregar, você sabia que os pastores, eles são parte da igreja? Que Deus, por isso que não trata com um grupo de homens, Deus não trata com pastor. O pastor faz parte da igreja e que depende deste espírito profético, Deus descendo naquele homem escolhido dele. Ele escolhe um homem, então ele desce, embarca naquele homem e aquele homem entrega a mensagem para a sua igreja. Aí sim, aí quando aqueles pastores que são predestinados a crer naquela mensagem, eles vão fecundar daquela mensagem, eles vão crer daquela mensagem, eles não vão ter vergonha daquele profeta que já profetizou e que ele alimentou. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Olha, nunca um sistema, nunca um grupo. 59. Deus nunca usou um grupo. Pois isso já está claro. Deus não usou um grupo, Deus não usa um grupo. Todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. Você já pensou? Por que a gente vai querer um grupo? Por que a gente não ficar com a mensagem de uma só pessoa? É uma só pessoa. É uma só pessoa profeta. Depois é uma só pessoa pastor, é uma só pessoa evangelista, é uma só pessoa mestre, mas a uma só pessoa de vocês foi? Não, foi o homem, mas a mensagem de uma só pessoa está aqui, em outro, em vocês, no mestre, no evangelista, no membro. É uma só pessoa. Nós não somos um grupo. Nós somos o grupo quando se trata de seres humanos, mas quando a gente se trata de corpo de Cristo, é um só. É uma só cabeça, é uma só mente, é um só profeta, é um só que cita as coisas, as profecias. Não é dois que cita, é só um. É um que toma de Deus, revela. Deus proíbe deste profeta, que é Brana, profetizar outra vez. Este que vem aqui, toma o livrinho da mão do anjo, come, profetiza para a igreja, põe o G na igreja. Aí a igreja noiva, como ela é profeta, ela recebe. Você sabe por que Deus veio a você? João, você veio a você? Você sabe por que você crê em João? Você sabe por que você crê no homem Osmar Brana como profeta? É porque você é profeta. Tu diz, não, mas não dá, porque é o ministério, João é celeste. Não, nem Jesus era celeste. Jesus era terrestre. Ele era da terra. Diz, Deus ungiu Jesus de Nazaré. Ele foi ungido. Jesus de Nazaré, Jesus da terra. Jesus era da terra, Jesus era o corpo humano que sangrou. Era as células de Deus sangrando, rompendo na cruz do Calvário. Era ele morrendo. Era o homem, Jesus. Aí vem o homem, Paulo. Aí Deus começa a trabalhar não como ele trabalhou com Jesus, porque Jesus,
Ele nasceu sem sensação sexual. Jesus era o próprio sangue de Deus. Era o próprio sangue de Deus. Se você for ver lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: apacentai a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. E se Deus é Espírito, Ele não pode sangrar. Se Deus é teofania, uma teofania não pode sangrar. Mas Ele criou, gerou no ventre de Maria o gens e o óvulo. Maria, depois que concebeu Jesus, ainda continuou sendo virgem, depois que José foi a conhecer. Isso não parece uma loucura? Mas depois desse ele encabeçou o primogênito de toda a criação. Aí o primogênito, Paulo, Pedro, tudo nascido de sexo, mas tiveram que arrepender para nascer de novo. Aí quando o homem nasce de novo, já não é mais o homem, é a mensagem de Deus dentro daquele homem. Aí você quer me dizer que João é um ministério que você quer ignorar o homem que trabalhou? Então você tem que ignorar Paulo, você tem que ignorar Irineu, você tem que ignorar Martim, você tem que ignorar Columba, você tem que ignorar Lutero, você tem que ignorar John Wesley, você tem que ignorar Bran e você tem que ignorar Osmar Bran. Aí você está identificado como um espírita. Você está identificado como um espírita. Só quem te identifica é Deus, que você é um espírita, porque você não crê no que Deus não vai fazer, porque reconheceu hoje, depois que você aprendeu de João, de Osmar Brana, depois que você aprendeu, agora você vai dizer que é só Brana. Se você tivesse nos dias de Brana, você não creria em Brana. Mostra que você não creu. Irmão, você pode enganar a tua esposa, mas você não engana Deus. Você pode enganar o teu marido, mas você não engana Deus. Você pode enganar o teu pastor, mas você não engana Deus. O pastor pode enganar a igreja, mas não engana Deus. Hein? O que foi que eu li aqui? Olha só, o 20. Vamos voltar aqui. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quantos tem em você? 3? 2? Não, um só. O mesmo que estava em Jesus estava nos discípulos. O mesmo que estava em Brana estava em Osmar Brana. E o mesmo que está em Osmar Brana está em você. É o mesmo Espírito Santo. Naquele dia, os discípulos conheceram naquele dia que Deus estava em Jesus e que Jesus estava nele e ele estava nos discípulos. É a mesma coisa, o Pai, o anjo forte que estava em Brana, é o mesmo que estava em Osmar Brana. O que estava em Osmar Brana é o mesmo que está em você. É o mesmo Espírito Santo todo o tempo, a mesma mensagem todo o tempo. Não é outra mensagem, é a mesma mensagem. Olha só, e Deus nunca usou um grupo. Todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou. Irmão, quando Deus deixa uma pessoa, não pense que ela não vai mais prosperar. Não pense que a igreja não vai mais aumentar. Não pense que ele vai perder o dom. O pastor tem mais experiência, tinha mais experiências. Vocês vão ver, vocês vão se deparar ele pregando, e ele dizendo que pastores que estavam em adultério em primeira e segunda etapa, pastores que estavam caídos, mas eles, quando subiam no púlpito, eles pregavam com toda a eloquência, porque Deus, ele não tira o dom da pessoa. Não tira. A pessoa pode estar caído, a pessoa pode estar em prostituição, mas quando ela sobe no púlpito, o dom não deixa ela. Agora o doador sim. Quando Deus deixa uma pessoa
como deixou o jovem rico. O que foi que aconteceu com aquele jovem rico? Quando ele rejeitou a pessoa de Deus, que era para ele aceitar a pessoa de Deus, que era para ele aceitar a vida eterna de Deus. O que foi que aconteceu com aquele jovem rico? Um espírito de prosperidade atingiu ele. Você sabe o que esse jovem rico foi? Ele saiu, ergueu mais celeiros, construiu mais igrejas, ficou mais rico. E sabe que a Bíblia diz? Aí veio Deus cobrar dele, que ele tinha muito e queria fazer muito mais. Ele disse: louco, hoje o Senhor pede a tua alma. O que tu vai oferecer para ele? Por quê? Porque Deus tinha deixado. Deus deixou Saul, Deus deixou o jovem rico, Deus deixou Judas, Deus deixou aqueles que abandonaram na América do Norte o irmão Branham, que era para apoiar. Deus deixou aqueles homens. E o que aconteceu? A pior coisa acontece quando Deus bloqueia para o homem. Deus não dá aquela luz, aquela inspiração, aquela linha para o homem quer continuar. E quando eles continuaram, o que foi que eles fizeram? Eles trouxeram uma doutrina abortiva, uma doutrina maligna. Eles infectaram e engravidaram a igreja americana, e não só a igreja americana, mas a igreja do mundo inteiro. Engravidaram ela com um pai e com um filho. E homem que andou com irmão Branham, e homem que gramaticou as 7 eras da igreja, amando do irmão Branham. Homem que estava ali com o irmão Branham, mas aquele espírito ele não se manifestava. Enquanto o profeta está vivo, aquele espírito não manifesta. Aquele espírito só manifestou na igreja da América depois que o irmão Branham partiu. Aí eles vieram dizer que o irmão Branham tinha que ressuscitar. A Bíblia diz que o homem está fadado a morrer uma só vez, depois é só o juízo. E eles esperam o irmão Branham ressuscitar para revelar, para manifestar o 7º selo. Por quê? Porque Deus já tinha feito, Deus já tinha revelado, Deus já tinha. Irmãos, se aquele povo espera no Senhor, se aquele povo espera, pregando só a primeira e segunda etapa, agora no ano 2000 era para ele receber Deus, mas o que foi que eles fizeram? Eles estavam bloqueados com a mensagem de primeira e segunda etapa. A pior coisa é um bloqueio de Deus. A pior coisa é quando Deus bloqueia, e mesmo Deus bloqueando, você quer avançar, mesmo Deus falando, mas você passa por cima, como Balaão desceu da montanha, e Deus já tinha bloqueado para ele, que ele não poderia amaldiçoar o povo que era abençoado, porque o povo era de Deus. Mas o que aconteceu? Mesmo assim ele insistiu, mesmo assim ele queria uma mensagem, achar uma mensagem de qualquer forma para amaldiçoar o povo. Como esse povo agora que rejeita a mensagem de João, eles estão recebendo maldição. Quando os pastores abrem a boca para abençoar, eles são amaldiçoados, porque rejeita a mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Bloqueou. O homem fica tão nervoso. Balaão ficou tão nervoso que começou a espancar a jumenta, começou a bater na jumenta. E os 2 anjos lá, Deus tinha bloqueado a passagem deles com a espada desembainhada. Apocalipse 10, de 1 a 7, Apocalipse 10, de 8 a 11. Não tem como você passar. Se você passar, está bloqueado, você vai cair na tribulação, e Deus não vai tratar contigo, porque lá Ele vai tratar com os judeus, com 144 mil assinalados. Não vai mais tratar com os gentios. Mas o que aconteceu? Balaão mesmo assim começou a espancar. E quando ele viu, em dado momento,
aquilo que não podia vir sobre ele, veio uma inteligência sobre aquela jumenta, e ela começou: mas não foi eu que te servi a minha vida toda. Não sou eu que te levo para cima e para baixo, e agora tu começa a me espancar. Uma burra falando. E mesmo assim estava bloqueado, e ele queria trazer uma mensagem de qualquer forma. Então Deus disse para ele: Balaão, tu quer ir, vai, mas quando tu pensa que tu vai amaldiçoar o povo, tu vai te amaldiçoar, mas porque o povo já é abençoado. Nós não precisamos, a esposa do Senhor Jesus Cristo não precisa mais ninguém que abençoe ela, porque Deus já tem abençoado ela através deste ministério. Nós estamos abençoados. Você é abençoado. Essa mensagem, você sabe o que é essa mensagem? Essa mensagem é Deus. Você sabe o que é essa mensagem? Essa mensagem é o 7º selo. Você sabe o que você carrega? Você carrega Deus. Oh, tudo estava bloqueado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Todas as vezes que algum grupo se organizou, Deus deixou e nunca mais retornou. Examine a história e veja se isto é certo ou não. Nós já o fizemos, e ele nunca lida com um sistema ou com um grupo. Depois que se organiza, isto é contra Deus. Porque hoje as pessoas, o diabo, ele é tão sagaz, ele é tão inteligente, o diabo, que ele coloca algo que não é verdadeiro, que quando você aperta o play, pronto, você está numa doutrina. Mas que doutrina boa de ouvir a voz do pastor. Você não quer ter essa doutrina para libertar a tua casa, para te dar fé para arrebatamento? Não, eu não sou contra, não. Ouvi o pastor, sou contra esse play. Esse play é doutrina, não. Você entrou, mas você está num grupo. Não é um grupo. Aperte o play e você vai vencer esse espantalho, e você vai ver quem está falando com você, se é Deus ou é o homem. Aí você sabe que você está abençoado, enquanto esses homens que se organizaram, que fizeram grupos de homem, sistema de homem, estão debaixo de maldição. Tu diz o quê? O que, pastor? O que é isso? Olhe, um grupo, depois que se organiza, isto é contra Deus. Por que eles são contra o play? Ser contra o play é ser contra Deus. Dizer que o play é uma doutrina é contra Deus. Porque onde Deus está hoje? Em que igreja Deus está hoje? Em que homem Deus está hoje? Aonde você encontra Deus hoje? Se você vai só na Bíblia sem revelação, você está perdido. Se você vai na mensagem sem revelação, você está perdido. E a revelação está aqui. Está dentro dos áudios. Tudo é revelação. Quando você aperta o play, o que é que você aprende? Que a era terminou. E o que é isso? É uma revelação. Você vê que o novo nome de Deus deu HM no nome do irmão Brana, mudou o nome do irmão Brana, colocou HM, e HM faz parte do nome de Deus. O que é isso? É uma revelação. Ele mostra parado na brecha 146 em diante, que ele daria um sinal eterno. E o irmão Brana não via nenhum sinal eterno. E o irmão Brana disse: quantos picos tem nessas montanhas? Ele disse 7. Quantas letras tem teu nome? 7. Um novo nome foi dado, irmão. E quem mostrou isso? Aonde você escuta isso? Aonde você aprende isso? Apertando o quê? O meu CD? CD lá de alguém de Trindade e Tobago? CD lá da África do Sul? CD lá do Porto Rico?
CD lá dos Estados Unidos. Qual é o CD que está? Porque o diabo tem tanta raiva desse CD? Porque o diabo queria, irmão, teve um tempo que o diabo tinha tanta raiva da Bíblia, que ele tacou fogo da Bíblia. Ele queimou todas as Bíblias que existiam. Aí passou um tempo, quando o irmão Branham estava em evidência, em primeira e segunda etapa, eles queimavam, eles tacavam fogo nisso aqui, nessas brochuras, nessas literaturas. Aí no ano 2000 eles quebravam o CD, ele mandava avisar o pastor. Mas quanto mais ele quebrava, mais Deus dava inspiração. Cada inspiração era CD sendo feito. Para quê? Para agora, irmão, se não fosse o play na minha vida e na sua vida, nós estávamos perdidos. Porque sabe o que iria acontecer? Nós iríamos correr para a polêmica infindável. A gente ia voltar para cá. Mas você não precisa voltar para cá. Você já tem o play. O play é a revelação de todos esses selos que o irmão Branham não pôde repetir outra vez. E a revelação de toda essa Bíblia. Toda esta Bíblia. Não te mata lendo a Bíblia. É bom ler a Bíblia. É bom. Mas se tu ouvir e tiver revelação, aonde tu lê, a Bíblia é nova para nós, a mensagem é nova para nós. O pastor, ele veio, olha, irmão, o irmão Branham veio deixar essa Bíblia nova, e o pastor veio deixar com este play esta mensagem nova para nós. E se foi uma coisa que o irmão Branham pregou que foi inspirado, foi estes selos. Revelar estes selos, este livro que estava fechado. Ele abriu todos esses mistérios, revelou. E agora, se teve uma coisa que o pastor Osmar pregou inspirado, foi a terceira puxada. Ele pregou, ele comeu este livrinho e profetizou outra vez. Aí, deixa aqui o 78. Vou aqui no 78, meus irmãos. Tá, a gente para numa e já não quer mais passar, mas deixa aqui no 78. Olha só, 76. Ó, Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. Irmão, Deus sempre lida com uma pessoa. Deus não lida com 2 nem 3. E agora? Como é? Vocês são 2? Não, nós somos 1. Ah, não. Nós somos. Eu, pastor Benjamin, pastor João Bispo, se tiver mais um pastor, levante e mostre que você crê. Negócio de dizer que crê e fica escondido, tem medo de se manifestar que crê a favor da mensagem de uma só pessoa. Jesus deixa uma mensagem muito forte para todos nós. Ele chega a dizer: aquele que me envergonhar diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai. Você vai se envergonhar da mensagem de uma só pessoa? Você vai envergonhar da mensagem de um só homem? Você vai envergonhar da mensagem que nós temos agora? É de uma só pessoa. Essa mensagem vai até o rapto, é uma só pessoa. Quando Moisés e Elias descer, continua, é 2 pessoas, mas é uma mensagem só, porque é uma só trombeta que toca. Não é as trombetas, é a 7ª trombeta. É uma só. É a mensagem de uma só pessoa. O diabo nunca vai crer. Você pode não crer nesta mensagem de uma só pessoa. Tu diz: pastor, o senhor é essa uma só pessoa? Não, eu não sou essa uma só pessoa. Eu creio em uma só pessoa. O senhor é um só homem? Não, não sou. Não sou. Eu creio neste um só homem. Eu creio na mensagem deste um só homem. Eu não sou. Não, mas olha só, Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. Ele nunca nem mesmo teve 2 profetas ao mesmo tempo, a não ser Moisés e Elias. Mas é um espírito só que vai reger eles. Não disse o irmão Branham que
o Espírito Santo era o profeta do dia. Então é o Espírito Santo que vai estar regendo aqueles dois homens. E ele nunca nem mesmo teve dois homens ao mesmo tempo. Um Deus pode tomar um homem em sua mão. Ele nunca lida com você e sua organização. Ele lida com você. Ele não lida com você e seu pastor. Ele não lida com você e sua igreja. Ele não lida com você e a sua denominação, a sua organização, não. Ele lida com você e a palavra. Ele é a palavra. Ele não é outra coisa além de ser a palavra. Vamos voltar aqui. Vou já encerrar, tá, meus irmãos? Vou já encerrar. Só se vocês quiserem que eu continue, eu continuo. Olha só. Eu vou mostrar aqui, ó. 17. Bem, ontem eu entrei no quarto e eu disse: Senhor, eu talvez não use tantas palavras, mas entende, por favor, Deus, o que quero dizer com o meu coração. Às vezes o pregador, ele não tem muitas palavras, mas Deus entende. E até você, quando ora, talvez você não tenha palavras bonitas para expressar para Ele, mas Ele sabe o que o seu coração quer falar. É por isso que o irmão Brana chega a dizer que ele chega a dizer assim: não me julgue porque eu digo, mas me julgue porque eu quero dizer. Me julgue o que o meu coração quer transmitir. É isso que o irmão Brana estava falando para Deus. Por favor, Deus, o que quero dizer em meu coração? Qual é o problema? Que tudo está bloqueado? Qual é o problema? Está bloqueado. Ele bloqueou, ele querendo pregar uma mensagem sobre as 7 trombetas, ele estava bloqueado. Mas olha, ele era Deus, ele era escriturístico, era Deus manifestado em uma carne nele. Ele não erra, e não podia errar. Deus não podia deixar o seu profeta errar. Irmão, mas não foi assim com os luteranos. Os luteranos, depois que Deus levou ele, recolheu seu mensageiro, e aqueles que criam, Deus bloqueou aquela mensagem. Mas os luteranos, eles continuaram querendo levar com a obra daquele homem. Eles estão até hoje aí, mas está bloqueado. E quando Deus bloqueia, não adianta você querer ir para frente. Quando Deus bloqueia, Deus sela. Deus selou os luteranos, e eles estão aí. Deus bloqueou o wesleyano, e eles continuam aí. Deus bloqueou os pentecostais, e eles estão aí, virando curupira, pulando. Meu Deus, olha o espírito que está, até pastores beijando as irmãs para tirar demônio. Olha aonde chegou essa igreja pentecostal. Por quê? Porque Deus bloqueou. Em 1950, Deus estava trabalhando de uma maneira diferente. Deus estava trabalhando em um homem, vindicando um homem através de sua coluna de fogo, e eles não viram que estava bloqueado. Deus estava fazendo com os pentecostais, como ele fez com Saulo no caminho de Damasco. Mas Paulo teve a felicidade, mas Paulo foi mais feliz, porque Paulo disse: quem é Senhor? Mas os pentecostais, mesmo diante daquela coluna de fogo, eles não se prostraram. Eles continuaram, mesmo com a restauração de dom, querendo levar uma mensagem que já estava bloqueada, e que Deus já estava trabalhando de outra maneira. Não foi assim com os crentes de primeira e segunda etapa? Quando Deus levou o mensageiro e recolheu aquela meia dúzia do tabernáculo Brana, e o que foi? Deus bloqueou o 7º selo. E eles tentaram levar, e até hoje eles estão dizendo que vai ser aberto no céu. Espera o irmão Brana ressuscitar. Eles creem em tanta coisa. Está bloqueado. Mas Deus vem, tira esse bloqueio, desbloqueia para um homem, abre para um homem. E você não sabia que 2000 era Deus, 2000 era esse 7º selo, e você dizia agora continua sendo Deus. Olha só, quando Deus bloqueia, aí diz: qual é o problema?
que tudo está bloqueado, quando a pregação dessas trombetas, e então ele veio e revelou, e agora esta manhã eu quero falar-lhe sobre a razão porque para mim parecia bloqueado. O irmão Brana parecia bloqueado. Irmão, é muito difícil quando Deus bloqueia o caminho de um homem e que ele não é profeta. Ele vai continuar andando, querer romper aquele bloqueio, e quando ele rompe aquele bloqueio, ele está rompendo a misericórdia. Não rompe este bloqueio que Apocalipse 10, de 8 a 11 já determinou. Não queira levar isto para frente, igreja, isso já está selado. Olha só aqui, eu vou encerrar com este parágrafo mesmo. A gente podia ficar aqui, mas a gente vai encerrar. Se preocupe que tem janta, tá, irmão? Tem janta para todo mundo, o pessoal vai sair de barriga cheia daqui. Tem um jantarzinho aí bom que o irmão Cid preparou. O Cid é abençoado. Olha só aqui, 61. Olha aqui, vem onde estamos. Irmão, a igreja não estava vendo, era nada. A igreja do irmão Brana, essa igreja lá do dia de Jesus não estava vendo. A igreja precisou da misericórdia de Deus para eles verem. Estava bloqueado para eles. E depois Deus teve que vir passar cerca de 40 dias ensinando acerca do reino de Deus para desbloquear aquilo para eles. Ele estava bloqueado. Deus teve que ressuscitar ali e vir aparecer para Maria, encontrar com ele no sepulcro, encontrar com os demais para desbloquear aquilo. Senão eles iriam continuar. É preciso Deus entrar em cena, Deus entrar em nosso caminho, para a gente ver que quando Deus manda parar, a gente tem que parar. Quando Deus manda andar, a gente tem que andar. Quando Deus manda a gente sentar, a gente tem que sentar. Quando Deus manda a gente calar, a gente tem que calar. Porque Deus bloqueia e você ficar só, pensando que está com Deus, pensando que está na luz, quando você está bloqueado numa escuridão sem fim. Olha só, vocês veem onde estamos? Não, Deus não permitiu. O profeta já tinha passado, o profeta já tinha pregado, mas ele já estava passado, ele já tinha passado por cima e não viu. Quando o homem está inspirado, ele fala coisas que ele não lembra. O pastor Armar pregou inspirado que ele não sabia. E não pense que foi só ele lendo, que ele aprendeu e decorou, não. Só se você não vê em cada mensagem que ele prega, ele diz: olha, isso abriu agora para mim. Tem coisas que abre, você ouvindo, aí você pode dizer na sua casa: pois abriu agora para mim. Tem coisa que abria, porque depende de quem? Depende deste elemento sobrenatural. Não depende de pastor, não depende do seu intelecto, depende deste elemento sobrenatural. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, eu e vós em mim. Tem que ter este Deus em você, este Deus de João em você. Senão você fica bloqueado, tentando esperar alguma coisa, tentando esperar mais um avivamento, e o avivamento já passou. E eles querem, irmão, multidão, grito, arrupio, ajuntamento de pessoas não é avivamento. Você lembra daquele avivamento galês? Que aqueles ministros estavam naquela caravana procurando o movimento de Gales. E eles atrás e perderam o endereço e tudo. E aquele guarda para um lado, para o outro. Só você vendo como o coração dele estava em chamas. E eles: ei, você não sabe onde é o avivamento de Gales? Ele procurando. Ele disse: sou eu. Você sabe aonde está o arrebatamento? Você diz: sou eu. Você sabe onde está João? Você diz: sou eu. Você sabe onde está uma só pessoa? Sou eu. Sou eu. Você sabe onde está a mensagem? Sou eu. Você pode dizer isso? Amém. Que o avivamento está em você. Você não precisa de pessoas para ser avivada. Basta você apertar o play e você faz festa lá. Você faz festa. Se alimenta. Olha só. Aí continuando aqui.
Continuando, não vem porque aquelas trombetas não significam nada para nós. Mombrana mostrando, ela não significa nada para a igreja gentia, nada para nós, porque as trombetas são para os judeus, os selos são para os gentios. Aí vem o Mombrana posiciona a quinta e a sexta trombeta. Vem João, abre aquilo ali para nós. É muito tremendo. Qualquer dia eu venho aqui para falar um pouquinho a respeito disso. Agora tem 7 mensageiros, tem 7 selos, e cada selo tem uma trombeta do Evangelho. Cada mensageiro soou sua trombeta, mas não é a trombeta dos judeus. A trombeta dos judeus é para os judeus. A trombeta dos gentios são os selos, com os mensageiros, é para os gentios. Você sabe que só falta a 7ª trombeta, que é Moisés e Elias. Sabe o que Moisés e Elias vai fazer com os judeus? Ele vai fazer a mesma coisa que João fez. Ele vai fazer a mesma coisa que Brana fez. Brana revelou, mas Deus proibiu ele, e ele aguardou, Deus recolheu ele, passou 40 anos, aí vem outro e só mostra, tudo já pronto. Olha, você sabe quando foi a vinda do Senhor Jesus Cristo? Você sabe quando foi aquele dia e hora? Dia 28 de fevereiro de 1963, só apontando que já tinha sido. Moisés e Elias vai ser o mistério, assim como o 7º foi o mistério para os gentios. Moisés e Elias, a 7ª trombeta vai ser o mistério para Israel. Vai estar obrando misteriosamente. Ele vai mostrar tudo que já aconteceu nas demais trombetas. Ele vai mostrar a 5ª trombeta, as almas que estão debaixo do altar, sobre Hitler, Stalin, Mussolini. Moisés vai falar para eles. E vai ver no 6º selos os 144.000 voltando para a terra prometida, para esperar esses 2. Aí eles vão começar, a coisa vai começar a abrir para eles. Você viu? Você pode pegar em Atos capítulo 7, você vai ver Estevão. O que é que Estevão faz ali? Ele começa a falar com aquele sacerdote e começa a mostrar, porque Abraão, nosso pai, aí vem nossos patriarcas, aí chega até no Egito Moisés, aí vai mostrando, entrou cerca de 75 pessoas, aí vem mostrando o deserto. Ele só vai mostrando ali, para eles, para aquele sacerdote, e vai caindo a ficha neles, E quando ele chega bem no final, que ele apresenta Jesus, o que é que eles fazem? Eles pegam pedra, ainda toma a capa dele e dá para Saulo. Saulo testemunhou a morte dele, porque Saulo ainda estava embaraçado com a religião. E o que foi que fizeram? Apedrejaram e o mataram. A mesma coisa vai acontecer com Moisés e Elias. Eles vão o matar. Os 144.000 assinalados também eles vão matar. Mas só que eles vão ressuscitar. Simplesmente Moisés e Elias, a 7ª trombeta é o mistério. Mas só quem vai reconhecer é os 144.000 assinalados. É igual como nós, só quem reconhece o 7º selo, quem foi? A noiva. Mas mas não é a noiva puxando para ti, igreja. Não é a noiva puxando para ti, pastor. Não é a noiva puxando para ti, evangelista. É a esposa no homem, o ministério de João. Mas no homem. Você não gosta que eu fale o nome, né? Mas eu falo. Ele não podia falar, mas eu posso. Amém. Brana não podia falar que ele era, mas Osmar Brana falou que ele era. Amém. Não tem mais como a gente botar o olho no homem, porque o homem não está aqui. Mas vocês são covardes, traidores, por rejeitar a mensagem desse homem. Mas quem é covarde? Quem não estou citando o nome de ninguém.
Por mais que a Bíblia cite Abirão, Datã, Coré, é o mesmo espírito. Espíritos não morrem. O Judas não morreu, Caifás não morreu, Anás não morreu. Eles não morrem. Aqueles que traíram o irmão Brana não morreram. Era o mesmo espírito daqueles que traíram Moisés. Era o mesmo espírito que traiu Jesus. O que traiu Osmar Brana no seu ministério da noiva, o Judas foi o mesmo, aquele mesmo demônio. Judas veio e o traiu, vendeu. Lá foi por 30 moedas de prata, aqui foi por R$1.000. Então um pouquinho, R$5.000. Judas. Acã foi identificado. Acã fala de ministério. Acã fala de capa babilônica. Quando se levantou o evangelista querendo tomar esta capa, querendo ser um ministro, quando João não mostrou, Acã se manifestou. Agora os Acã desta hora, eles estão se manifestando. Eles têm que se manifestar. E aqui eles não ficam. Desde a terceira puxada não tem como ficar. A terceira puxada, irmão, é só para a esposa. É ele e ela. Não tem mentalidade de homem. É ele e ela. E todos, olha só, não significava nada para nós. Elas todas soaram sobre o sexto selo. Vem. Agora, por que o Espírito Santo não nos deixou pregar isto? Porque o Espírito Santo não nos deixou pregar isso? Porque eu pedi até uma satisfação para Deus, em outras palavras, dizendo qual é o problema. Está tudo bloqueado. Talvez o irmão Brana orou, talvez o irmão Brana leu, o irmão Brana queria uma explicação. A tendência daqueles que rejeitam a terceira etapa e o mensageiro é ficar para trás. Quando o mensageiro estava aqui, em 16 elementos, como eu, ele mandava olhar para a mensagem, mas os eleitos não tinham como olhar para a mensagem sem olhar para aquele que estava entregando a mensagem. Você tem condições de olhar para a mensagem de Jesus sem olhar para ele? Você tem condições de olhar para Jesus sem olhar para a cruz? Você tem condições de olhar para Jesus sem olhar o que ele fez, a benfeitoria que ele fez por você? Você tem como olhar para Brana e sem ver o grandioso ministério que Deus deu a ele, de a pedra de coroa? Você tem como ver aquele ministério sem identificar o homem? Tem como você ver este ministério de comer o livrinho sem ver o homem que estava operando? Apesar que o homem não é nada, mas Deus usa o homem. E quando você não reconhece o homem, você volta para trás. Aqui no Paré Caranguejo, na Bíblia fala que é Ram, espírito de Ram. A volta para trás. Espírito de Ram. Não tem como. Não tem como, porque Deus deu blackout. Eles podem tentar imitar. Eles não vão conseguir imitar. Eles não imitaram a Brana, não tem personificadores na terceira etapa. Eles não conseguiram imitar Osmar Brana, não tem personificadores. E eles não vão conseguir imitar a noiva. Quando eles quiserem imitar, Deus dá outro passo. Quem dá o passo é Deus. E todos nós temos que estar na mesma sinfonia. Todos nós temos que estar no Espírito de Deus para acompanhar este passo que Deus vai dar. Você crê nisso? Então o irmão Brana estava preocupado. Meu Deus, deu um... Como foi que eu falei? Não é blackout. Bloqueou. Deu um bloqueio. Onde tem muito bloqueio, é na cidade do Rio de Janeiro que eles bloqueiam para não entrarem no morro. Um bloqueio para a polícia não entrar. Agora Deus bloqueou. Não adianta assim. O pastor já falou sobre esses gens bloqueadores, né? Foi bloqueado. Só que olha a essência disso, olha a misericórdia disso para nós, que Deus deu isso para nós, para João, e para a gente saber disso. Olha só, vem agora
vem agora, porque o Espírito Santo não me deixou pregar. Isto, uma pergunta. Por que o Espírito Santo? É tão bom quando o Espírito Santo não deixa a gente pregar. Mas será se o Espírito Santo não deixar pregar e mesmo assim a gente vai querer pregar? Será se o Espírito Santo não quer que você faça isso e você faz? Você continua dizendo que ele não é profeta, que ele não foi vidente? Será se vocês não obedecem o Espírito Santo? Olha só. E o Pai Celestial sabe, com minha Bíblia diante de mim. Não adianta eles jurarem na Bíblia, não adianta. Eles juram com a Bíblia, mas são mentirosos. Mombrana jurava diante da Bíblia, mas ele tinha sinceridade. Ele era sincero. Olha só, diante de mim, que essa é a verdade, não sabia disto até ontem, até ontem de ontem, em meu quarto lá onde ele me revelou isto, veio a mim e falou-me. Eu voltei e eu disse: esposa, eu tenho agora. Ele acabou de se encontrar comigo lá e falou aqui está, querida, está vendo? Vejam, aí está, perfeitamente em harmonia. Porque ele falou para ele, porque todas as trombetas ele já tinha soado no 6º selo, ele já tinha pregado e ele não sabia que ele tinha pregado. Então Deus bloqueou ali para ele não pregar. Ele queria pregar de novo e ele sentia um bloqueio. E ele diz: ô Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, não são as palavras que eu expresso, mas olha no meu coração. E ele se encontrou com ele. Será se Deus vai fazer isso com essas pessoas hoje que estão contra a mensagem do mensageiro? Será que Deus vai passar e se encontrar? Ou Deus tem os deixado? Porque quando esse povo se reúne com um grupo de homens, se envolve com um sistema de ministros, de sacerdote, então Deus deixa e nunca mais volta. Deus deixou os fariseus, os saduceus, os herodianos, Caifás, e nunca mais voltou para Israel. Não voltou mais para eles. Deus, ele vai voltar outra vez. Agora, é a segunda vez. É o único lugar que Deus volta, é Israel. Mas não para Caifás, mas não para Anás. Apesar que o espírito de Anás vai estar lá, o espírito de Caifás vai estar lá para resistir Moisés e Elias. O espírito de Herodes vai estar lá, o espírito de César vai estar lá, o espírito daqueles que disseram crucificam, eles vão estar lá para matar Moisés e Elias. Como este mesmo espírito, esse mesmo espírito aqui no Brasil, primeiro na América do Norte, soltaram Barrabás e prenderam a revelação. Aqui na América do Sul, elegeram Barrabás, consagraram Barrabás e crucificaram a mensagem, mataram a influência da mensagem naquele local. Vocês não estão matando a minha influência, vocês não estão matando a memória do pastor Osmar Branha, vocês estão matando a influência desta mensagem. Eu queria chamar dezenas dos meus irmãos aqui, para eles contarem que depois que eles começaram a prestar atenção nesta mensagem, o que é que tem acontecido na vida deles. Mas para essa mensagem já ter efeito em você, é porque ela já estava dentro de você, ela já estava dentro de nós, porque esta noiva, ela é profeta. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.